A paz do Senhor, povo ouvintes, povo da fé, que vos fala o pastor Júnior. Como é que vocês estão, povo querido, povo da fé? Que Deus o abençoe grandemente cada um de vocês que vão estar, tá bom? Escutando, meditando nessa palavra, nessa mensagem gloriosa que fala sobre a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles se contém. Amados ouvintes, quem vos fala é o pastor Júnior, tá bom? No nome do Senhor Jesus, com muito carinho, para todos os ouvintes, eu quero levar uma mensagem que está em Gênesis capítulo 1, que fala sobre o mover do Espírito Santo, tá? No princípio de Gênesis, que fala o mover do Espírito Santo de Deus, tá bom? Que Deus o abençoe grandemente a todos que vão visualizar esse vídeo e escutar para a meditação da sua vida, tá? Para a sua reflexão. Na palavra do Senhor que fala em Gênesis capítulo 1, fala do princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amados ouvintes, essa palavra de Gênesis capítulo 1 fala do mover do Espírito Santo na terra. Também, amados, no capítulo 1, versículo 2, fala: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, tá? O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Nesse texto glorioso que fala em Gênesis, que é o princípio, a criação dos céus e da terra, o Espírito de Deus se movia, amém? Se movia sobre as águas, tá? Nesse texto sagrado fica demonstrando que o Espírito Santo vem atuando neste mundo desde a sua criação. Mesmo quando a terra ainda era vazia e não tinha forma ali, já estava o Espírito de Deus agindo e movendo-se em certo sentido, tá? Nós também somos terra, porque fomos criados do pó da terra. Isso está na carta de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Antes de Cristo, o nosso Senhor, entrar em nossa vida, nós éramos sem forma também e vazios, tá? Porém, quando Cristo entrou em nossas vidas, Ele nos deu forma e nos encheu do seu Espírito. Se nós analisarmos na primeira carta de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3,16, agora não somos mais vazios. Isto está na carta da Nova Aliança do Novo Testamento. Agora nós não somos mais vazios, nós somos cheios do Espírito Santo. De acordo com a carta de Efésios 5,18, o Espírito de Deus se move agora sobre as nossas vidas e não mais sobre as águas. Em João capítulo 7, 37 e 38, nós podemos meditar lá nessa carta no Novo Testamento, tá? Podemos aprender sobre o mover do Espírito Santo na terra em três períodos principais. Primeiro, o mover do Espírito Santo da criação até o nosso Senhor Jesus Cristo. Da criação até Cristo, o Espírito Santo agiu por meio de homens que Deus levantava para liderar o seu povo, de sacerdotes, juízes, profetas e reis naquele tempo. Neste período, o Espírito de Deus se manifestava de forma esporádica
Tá bom, ouvintes? Nessa forma, o Espírito de Deus, ele se manifestava de forma esporádica, capacitando pessoas para guiar também e exortar e liderar o seu povo no tempo do povo de Israel, amém? Naquele tempo. Em segundo também, o Espírito Santo de Deus, ele guiava, exortava a liderar as pessoas, a liderar o seu povo naquela época, no tempo de José. O Espírito Santo capacitou José a administrar no Egito, em Gênesis 41, 38. Os engenheiros da construção do tabernáculo, também que está em Êxodo 31, aleluia, Moisés e os seus auxiliares na condução do povo de Israel, o Espírito Santo se manifestava daquele tempo esporadicamente, amém? O Espírito Santo, ele manifestava de forma esporádica, para capacitar sacerdotes, né, para liderar o povo. Moisés e seus auxiliares também na condução do povo de Israel. O Espírito Santo também, ele capacitou Josué para este suceder a Moisés e liderar o povo. Isto está na carta de Números 27. Os juízes a julgar Israel, é tudo pelo Espírito Santo, amada igreja. Os reis e governantes de Israel, o Espírito Santo também descia temporariamente para uma missão de cada profeta, de cada reis, para governar Israel. Os profetas a divertir e orientar o povo por intermédio do Espírito Santo de Deus. Amados ouvintes, povo querido, povo da fé, o mover do Espírito Santo de Cristo até Pentecostes, nós vemos que do nascimento de Cristo até o Pentecostes, o Espírito Santo agiu por meio do ministério glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Jesus, aleluias, tudo que Jesus fez por ocasião do seu ministério terreno foi orientado pela ação do Espírito Santo. Jesus foi gerado também pelo Espírito Santo. De acordo com Mateus capítulo 1, 18 e Lucas também 1, 35. O Senhor, ele teve o seu ministério aprovado pelo Espírito de Deus. Amados, povo querido, povo da fé, Mateus 3, 16 e 17, examinando as Escrituras, o Senhor, ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Em Mateus 12, 28, ele venceu o diabo porque estava cheio do Espírito Santo. Em Lucas 4, 1, ele pregava a mensagem das boas novas de arrependimento. O reino de Deus chegou até vós, a forma que o Senhor pregava, cheio também do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Amados, querido povo da fé, povo ouvintes, Lucas 4,14, ele prometeu enviar o Espírito Santo para habitar em nossas vidas, para habitar conosco e em nós. Examinando as Escrituras, na carta de João 14, 16 a 17, também Jesus se entregou para realizar a obra da redenção pelo Espírito eterno. Na carta de Hebreus 9,14, foi ressuscitado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Aleluia. Romanos 8, versículo 11,
ascendeu aos céus, depois de dar por meio do Espírito Santo e comissionamentos aos seus apóstolos. Isto está também na carta de Atos, capítulo 1, versículo 2. Glórias a Deus. Hoje nós vivemos na realidade do Pai e do Filho, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Amados queridos ouvintes, o mover do Espírito Santo do Pentecostes também até o dia do arrebatamento da igreja. Primeiro, desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo tem habitado nas nossas vidas, na igreja, a qual é o corpo de Cristo. O Espírito Santo habita individualmente em cada crente, o que? Fazendo do nosso corpo o santuário do nosso Deus, que habita em nós, de acordo com 1 Coríntios 3, 16, 17. Glórias a Deus. O Espírito Santo habita individualmente em cada crente, em cada aqueles que temem o Senhor, que obedecem a sua palavra. O Espírito Santo habita individualmente sobre cada um de nós, fazendo do nosso corpo o santuário e a morada onde Deus habita. Aleluia. 1 Coríntios 3, 16, 17. Amados queridos, o Espírito foi derramado sobre toda a carne a partir do dia de Pentecostes, cumprindo-se a promessa do Pai que a Jesus se referiu e ratificou. Atos capítulo 1, 8. O Espírito capacitou individualmente cada pessoas que são crentes em Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Aqueles que são verdadeiramente adoradores, em espírito e em verdade, adoram o Senhor, tá bom? Glórias a Deus. Em Atos capítulo 4 a 8 a seguir, aleluia, o Espírito Santo guiou a igreja primitiva na evangelização do mundo, em Atos 13, 1, e distribuiu os dons espirituais às igrejas, aleluia, às igrejas de Cristo, em 1 Coríntios 12 a 4. Amados queridos, povo querido, que estão meditando, que estão se edificando com essa mensagem, aleluia, o Espírito Santo gera nos crentes do seu fruto. Se você examinar as Escrituras, que está em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, ele sela o crente. O Espírito Santo é o selo para o dia da redenção. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, aleluia, não devo você falar também em línguas, tá? Várias evidências de você estar com o Espírito Santo, ou com o batismo do Espírito Santo de Deus, que é o selo do crente para o dia da salvação, o dia da redenção. Efésios 4:30 alerta a igreja sobre os últimos tempos que nós estamos vivendo. Aleluia, glórias a Deus. Os últimos tempos que nós estamos vivendo. 1 Timóteo capítulo 4, 1 a 5, exorta e adverta e fala constantemente com a igreja de Cristo Jesus. Se você, amados queridos ouvintes, examinar Apocalipse capítulo 2, versículo 7, aleluia, prepara-te, ó noiva, que o encontro com o noivo, para o encontro com o noivo e com a igreja, anseia para que este encontro aconteça muito logo. Amém, queridos? Glórias a Deus.
Eu quero concluir essa mensagem para a sua edificação nesse momento glorioso. Eu, pastor Júnior, estou meditando nessa mensagem que fala sobre o mover do Espírito Santo. Uma igreja de Cristo, ela é uma igreja que sempre está em comunhão um para com os outros e cheio do Espírito Santo, sempre sendo movido pela unção, pela presença do Senhor, glorificando, exaltando, bendizendo, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Aleluias. Certa vez o Senhor falou assim: importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vocês, mas eu indo da parte do Pai, enviarei o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês o conhecem, vocês o recebem, e tornarão, como herdeiro e filho de Deus em Cristo Jesus. Quando a terra, amados queridos, era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eita glória! Porém, uma vez que o mundo é habitado por pessoas criadas por Deus, o Espírito Santo, aleluia, quer não só se mover, como também habitar em nossos corações. Ele habita conosco e se move no meio de nós. Aleluia! Glórias a Deus. Amados queridos ouvintes, o homem teve o privilégio de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Não significa que o homem foi feito parecido fisicamente com o nosso Deus, mas sim racional, moral, intelectual,